Eu disse aquele salmo, né? Bastei, porque a gente. Essa é esse vídeo da pegada. Aquele Salmo 23, versículo 1. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Amém? Feche os seus olhos. Agora nós vamos orar por nós. Em nome de Jesus. Pai, nós reconhecemos que nós não somos absolutamente nada sem que o Senhor não esteja nas nossas vidas. Pai, em tempos de tanta tribulação, de tanta violência, de tanta angústia, de tanto medo, nós reconhecemos que a Tua presença tem autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Nos aquieta nos Teus pés, Senhor. Não somente nessa noite, mas todos os dias da nossa vida, a nós, a nossa família, aos nossos queridos e queridas, mas de modo especial a nós que estamos aqui nessa hora para ouvir. Senhor, nós vamos iniciar mais uma semana difícil nessa cidade tão grande, tão conturbada, tão cheia de perigo, mas nós servimos a um Deus que é pastor, que é cuidador. Nós cremos na Tua proteção, nós cremos no Teu cuidado, nas Tuas promessas sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, sempre com a nossa vida, nesse momento, dá-nos uma unção mesmo, nessa hora, de concentração na Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, nos habilitar com a Tua palavra para as armadilhas dessa semana, em nome de Jesus. Desde já, nós nos colocamos na Tua presença, crendo que se alguma palavra, Senhor, for difícil de entender, o Teu Espírito Santo vai interpretar os nossos ouvidos em nome de Jesus. Por isso, seja conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, ovelha que é ovelha tem esperança. E é isso que eu quero dividir com você. Se eu quero me comportar como ovelha, e se você quer se comportar como ovelha, porque Deus é pastor, nós temos que ter esperança. Por que esse tema especificamente? Hoje é o primeiro domingo de dezembro. E nós comemoramos, nós celebramos uma espiritualidade muito particular, os 4 domingos de dezembro da nossa igreja, da Igreja Metodista, que é justamente o período do Advento. E agora a palavra estranha, pastor. Não é estranho, não. A gente fala isso desde o período de Advento significa o período de espera. A igreja vive a expectativa do nascimento de Cristo, do Natal. Então, Advento significa esperar, aquele que espera, ou aquele que tem esperança. Mas, infelizmente, a sociedade que nós vivemos cheira a morte. Porque nós vivemos uma sociedade deprimida. E a primeira característica da sociedade deprimida é uma sociedade sem esperança. E aí, nós podemos resumir algumas frases populares que fundamentam essa ideia, que não é uma ideia, mas que é uma verdade. Isso aí é assim mesmo, isso não muda. Recife e Olinda sempre foi violento, vai ser mais um ano de violência. Na minha rua, faltou água esse ano, sei lá, 50 vezes, ano que vem vai ser 100. Porque o ano que passou, 2011, foi a mesma coisa. Sem querer, nós estamos impregnados de uma depressão meio aparente, que vai cortando ou afastando na nossa vida a esperança de Cristo Jesus. Não importa o meu nome, não importa como a minha vida esteja, não importa menos ainda se eu não conseguir realizar esse ano tudo aquilo que eu programei, não importa. O que importa é que Cristo, e que nós estamos celebrando o Cristo que vem. E quando Cristo vem, Ele muda. Mas às vezes nós não percebemos que Ele muda. Por que nós não percebemos que Ele muda? Porque o bichinho da depressão começa a corroer a nossa esperança. Principalmente durante o ano que nós passamos. Especialmente pelas pequenas decepções que nós temos de não completar aqueles projetos que lá quando rompeu o início do ano,
nós falamos, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas na maioria das vezes nós não conseguimos completar absolutamente nada. Sabe por quê? Porque o bichinho da depressão, que corrói a nossa esperança, vai comendo a nossa fé ao longo do ano. E uma pessoa deprimida, mesmo sem saber, ela perde a esperança. Nesse salmo, a característica principal que Davi dá à ovelha é: ovelha tem que ter esperança. Porque Deus é pastor e Ele promete: aquela ovelha que estiver submetida ao pastor, absolutamente nada faltará. E aí eu queria dividir 3 coisas com vocês. Por que nós temos que ter esperança? Em primeiro lugar, porque nós servimos, queridos e queridas, ou nós esperamos, ou nesse dia nós lembramos da esperança. Nós esperamos um Deus pastor que é concreto. Eu vou repetir. Nós esperamos um Deus pastor que é concreto. Eu vou dizer o seguinte para vocês, eu não vou aliviar. Quando chega no final do ano, tudo é festa. É confraternização, as pessoas que nós não falamos o ano todo, né? O bichinho da hipocrisia baixa na gente, a gente dá um beijinho, não é? Mas eu quero dizer para você, por que Deus é concreto? Porque a vida é dura. A vida não é fácil. A vida não é abstrata. O que quer dizer abstrato? É aquilo que não é concreto, é aquilo que é fácil. A vida não é fácil. A vida, queridos e queridas, é dura. Por mais que você queira nos maquiar, principalmente as nossas decepções, vai chegar uma hora que a doença vai bater na minha porta, que o meu cabelo vai cair. Eu tenho medo porque eu tinha 2 anos. Há alguns anos atrás, quando eu me formei, eu estava me tremendo para pregar na minha primeira igreja. E hoje eu estou na minha 5ª igreja. A vida é dura. O tempo passa. E tem uma hora que a doença vai chegar, que as relações familiares vão apertar. Mas eu vou dizer um negócio para você: nós temos que ter esperança no Deus que é concreto. Por quê? Porque a vida é concreta. E ele tem uma promessa muito específica nesse texto, que é concreto. Se você manter a esperança em mim, se o bichinho da depressão não corroer a sua fé, nada, absolutamente nada vai voltar. Porque ele não é um Deus abstrato nem filosófico. Ele é um Deus que cumpre absolutamente tudo aquilo que ele promete. Só que ao passar do ano, vou repetir, o bichinho, a traça da fé, vai corroendo a nossa esperança. Nosso Deus não é um Deus abstrato. E eu vou explicar para você o que ele não é. A abertura do mar, lá no Antigo Testamento, foi fantasia ou foi verdade? Nós queremos o quê? O que é que nós queremos? O final do ano está chegando. Jesus realmente ressuscitou ou não ressuscitou? O que é que nós queremos? O sangue de Jesus foi derramado lá na cruz e eu fui selado com o poder do Espírito Santo. E quando Jesus voltar, eu vou ser arrebatado ou eu não vou? O que é que eu creio? Eu acredito em quê? Em que eu tenho esperança? Se a nossa afirmação for eu creio no Cristo Jesus, se a nossa afirmação for essa, não há absolutamente nada, queridos e queridas, que seja impossível a mim e a você de realizar. Se nós não realizamos algumas coisas que nós projetamos no início do ano, porque de alguma forma, não sei porquê, eu vou saber, né? Porque nós somos humanos e humanos mesmo, o bichinho ou a traça da desesperança corroeu nossa fé. Nós nos envolvemos mais em confusões fora e dentro da igreja do que vislumbramos um futuro melhor para a igreja. Porque o bichinho roeu, da depressão roeu na nossa fé. Cristo morreu ou morreu? O mar abriu ou não abriu? Lázaro saiu daquela tumba vivo ou foi só uma história inventada? Uma poesia que alguém resolveu escrever num livro qualquer, que nós chamamos de Bíblia.
Nós temos esperança ou não temos esperança? O nosso Deus é um Deus concreto. E eu vou dizer um negócio para você: Ele não deixou e não abriu mão da sua vida nem um dia nesse ano. Ele não abriu mão. Porque se Ele tivesse aberto mão, você não estaria aqui hoje. Você estaria completamente decepcionado e decepcionado com Ele. Mas sabe por que você está aqui? Porque embora eu e você leve pancada da vida, da igreja, dos projetos não concluídos, Deus nunca nos decepciona. O próprio Deus, quando nós não temos esperança nele, Ele tem esperança em você. Porque Ele é a única, absolutamente única chance que eu e você tem de enfrentarmos mais um ano de vida. Porque o ano que vem vai ter pancada de novo, vai ter provação de novo, vai ser difícil de novo. Mas esse mesmo Deus que esteve esse ano todos os dias na sua vida não vai abrir mão de você novamente. Amém? A igreja está terminando o ano como começou? Tá? Tá pior, né? Ah, tá. O nosso Deus não é abstrato. O nosso Deus é concreto. Quando Ele põe a mão no arado, o negócio sai. E se não sair na sua vida, o ano não acabou. Vai sair ainda. Receba, querido. Em nome de Jesus. Segundo ponto que eu quero dividir com você: nós esperamos um Deus pastor que conhece o que é faltar. Deus reconhece a ausência. Por isso que Ele é um Deus concreto. Ele não é um Deus que não existe. Ele é um Deus real. O Salmo 23 descreve minuciosamente as minhas fragilidades e as suas fragilidades. Quando ele diz: ó, se você passar pelo vale da sombra da morte, o pastor vai estar com você. Se você se sentir perdido, não se preocupe, o pastor vai guiar você. Se você sentir sede, não se preocupe, Ele vai guiar você para águas tranquilas. O que é que o Salmo 23 está falando? Ele está reconhecendo que eu e você somos frágeis. O nosso Deus reconhece, queridos e queridas, o que é e o que são as ausências que nos deixam profundamente tristes. Eu queria perguntar: quantas vezes você não ficou triste esse ano? Com o seu pastor? Seja hipócrita muitas vezes. Muitas vezes. Quantas vezes que o pastor ficou triste com a igreja? Muitas vezes. Mas ano que vem nós estamos aqui de novo. E vai ser muito melhor. Porque o nosso Deus não é um Deus abstrato, Ele é um Deus concreto. O Deus que você servimos conhece a diferença entre a teoria e a prática. Tem muito blá 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 na igreja e pouca prática. Se nós fizermos uma autoanálise, vamos ser sinceros, e o pastor é o primeiro, nós reclamamos mais do que nós trabalhamos esse ano. Vamos ser sinceros. Se nós vamos passar ali na linha, nós reclamamos mais do que trabalhamos. Provavelmente muitos de nós disse, inclusive o pastor: vamos quebrar essas paredes não. Vamos ficar aqui mais um ano nesse lugar feio. Não vai dar certo não, vai mexer nessa vida, vai cair na nossa parede, na nossa cabeça. Porque nós somos humanos. Nós somos humanos. Mas nós esperamos, queridos e queridas. Não porque nós somos bobinhos, incultos. Esses crentes que têm que fazer. Por isso que eles vão para a igreja. Eles não têm força. Aí se submetem a esse Deus que eles criaram. Não é isso não, queridos e queridas. É porque o nosso Deus experimentou as ausências. Se tem uma coisa que Jesus experimentou desde o início ao último momento do seu ministério, foi o quê? Falta. Faltou comida, faltou amizade dos discípulos. Estou errado?
Na hora que Jesus precisou mais do discípulo no Getsemane, eles traíram Jesus. O nosso Deus sabe o que é sentir falta, o que é ficar sozinho. E nós, os machões, os homens, né? Fomos os primeiros que deixamos Jesus na cruz. E as mulheres ficaram lá. O nosso Deus sabe o que é falta. Por isso que Ele entende a mim e entende a você. O nosso Deus sentiu na pele. Jesus sentiu na pele o que é estar sozinho. Jesus sentiu na pele o que é procurar alguém para e não ter absolutamente ninguém para se agarrar. Mas Davi, que também se sentiu sozinho, porque foi cuidado por Deus, diz: mesmo na ausência, quando eu pensei que ia dar o último sopro, Deus cuidou de mim. Quantos momentos de depressão, quantas provações nós achamos que nós não iríamos terminar o ano que nós estamos aqui, vivos e vivas, porque a graça de Deus nos sustentou, porque a graça de Deus sustentou você. Você que está aqui na igreja mais tempo que eu, se não fosse a graça de Deus, essa igreja estava aberta esse ano? Tá? Mas o nosso Deus é Deus pastor. É um Deus que cuida. É um Deus que está junto. Porque Ele sabe que é sempre falta. Então Ele entende você na pele. Quando eu me estressei, cadê o povo? Quando você vê Deus, Ele sabe. Ele sentiu na pele. Por isso que Ele não abandona você. Não vai abandonar. Absolutamente nenhum dia da sua vida. Amém? Eu queria dividir com você o último ponto. Nós esperamos, queridos, ou vamos esperar o Natal, o nascimento de um Cristo, de um Deus pastor que conhece profundamente as suas ovelhas. A Bíblia diz que Deus conhece até o último fio do cabelo da nossa cabeça. E aí eu vou dizer para você, sabe por que nós nos estressamos tanto na igreja e fora da igreja? Justamente por isso. Porque nós nos conhecemos muito pouco ou quase absolutamente nada. Por isso que quando alguém estressa na igreja, a nossa primeira intenção é dizer: bota para o escanteio, não visita, não corre atrás, vamos afastar, vamos, porque nós não nos conhecemos. Mas a nossa espiritualidade é ó sim. Mas nós não nos conhecemos. Mas Deus conhece você. É por isso que você ainda está vivo. Se eu for contabilizar, queridos e queridas, eu quero falar de mim, que o pastor tem que falar mais. Todos os meus pecados, eu não era nem pastor mais. Pense nas brigas e nas confusões que você se meteu aqui na igreja. Durante esses 30, 40 anos que você vem aqui. Pense aí. Se não fosse absolutamente a graça de Deus soprando o Espírito de vida em você, em mim, nós estaríamos aqui? Não estaríamos. Mas o nosso Deus é o Deus pastor, que promete que nada, absolutamente nada vai faltar. O nosso Deus conhece a ovelha, porque Ele nasceu como ovelha. A ovelha nasce no curral. Onde foi que Jesus nasceu? No curral, na estrebaria. Desde o nascimento, Deus já nasceu já na falta, na condição de ovelha. Antes de ser pastor, Ele já nasceu como ovelha. Por isso que Ele conhece o coração da ovelha. Deus sabe o que é ter um coração machucado. Deus sabe o que é projetar uma referência em alguém, e seja porque qualquer situação, especialmente no relacionamento, nós nos frustramos. O próprio Jesus disse para Deus: por que você me abandonou?
Pai, o Senhor me abandonou no último momento da cruz. Queridos e queridas, Deus conhece a nossa essência. Deus conhece a sua essência. Deus conhece quem é você de verdade. Porque Ele é um pastor por excelência. Por isso que Ele conhece a essência. Deus conhece você. Eu não quero falar muito dessa noite toda. Deus conhece a sua essência. Deus sabe por que você está aqui. Porque você continua nessa igreja ainda. Deus marcou você nesse lugar. Você teve vários motivos para não estar aqui nessa igreja. Até durante muitos anos. Aí eu pergunto, por que você está aqui? Vai para outra igreja. Tem uma outra igreja que é chamada. Tem pastores mais experientes que eu. Tem pastor casado. Tem de tudo em Caxangá. Procura outra igreja. Sabe por que você está aqui? Não é porque essa igreja é boazinha. Não é porque muda de pastor de vez em quando. Não é isso, queridos. Porque Deus marcou a sua vida. Deus tem pastoreado você nesse lugar. Deus não quer que você seja pedra de tropeço nesse lugar. Então, se tiver que sair, saia relaxado. Mas Deus escolheu você e marcou a sua vida nesse lugar. Ele não abriu mão de você em nenhum momento da sua vida. Porque Ele conhece a sua essência. Porque é Ele que tem pastoreado você. Amém? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu queria orar para você. Pai, nós não temos palavras, Pai, para expressar a bondade do Seu nome. O que é que nós teríamos de desculpa para te dar por não ter vindo esse ano, por não ter se envolvido? Quais desculpas comparadas àquilo que o Senhor sofreu lá na cruz do Calvário? Mas nós queremos te agradecer, porque o teu amor nos alcançou nesse lugar e o Senhor tem nos pastoreado dia após dia. O Senhor tem cuidado da nossa vida dia após dia. O Senhor tem falado conosco nas pregações profundamente dia após dia. Senhor, nos ensina a conhecer a nossa própria essência, porque nós não nos conhecemos de verdade. Nós não nos conhecemos ao ponto de saber até que ponto nós temos paciência, nós nos explodimos. Nós não conhecemos a capacidade que nós temos de envergonhar o teu nome. Mas nós reconhecemos que o Senhor é um Deus fiel e justo. Por isso eu intercedo ao teu Espírito Santo pela vida de cada um e cada uma aqui nessa noite. Ajuda-nos nessa semana, em nome do poder do teu Espírito Santo, a nos lembrar da esperança da vida do Cristo Jesus, que é um Deus que não é superficial, mas é um Deus que é profundo e nos conhece profundamente. Por isso nos despede nessa noite, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém?